Olá, pessoal. Estou eu mais um dia aqui com vocês, mais uma videoaula. Agora nós vamos começar o capítulo 2, né, da PIB, a organização das primeiras comunidades, ok? A agricultura e a criação de animais dão ritmo da comunidade. Marina e Otávio, para ajudá-los nos estudos, decidiram organizar fichas com informações sobre a sedentarização dos grupos humanos. Primeiro, eles criaram 6 fichas com explicações sobre o assunto. Depois, decidiram que cada ficha teria teria uma cor de acordo com o tema que representasse, né? Então, veja o quadro abaixo, quais eram esses temas e quais foram as cores escolhidas por cada um, né? Então, criação de animais é verde, canais de irrigação laranja, agricultura azul, alimentos produzidos vermelho, divisão de tarefas amarelo e preparo da terra seria rosa. Né? Aí embaixo nós temos as fichas, né? Associe as fichas aos temas, pintando-os da cor que corresponde e escolhido por Otávio e Marina. Então tá lá, criação de animais. O que daqui dessas 6 fichas aqui embaixo representa a criação de animais? Vocês vão lá e vão pintar de verdinho, ok? O que dessas fichas aqui de baixo representam os canais de irrigação? Vocês vão dar uma lida e vão pintar de laranja lá o que representa os canais de irrigação. A agricultura. Aí eu vou olhar lá e vou pintar de azulzinho. E assim com todas as cores, ok? Já está sobrando mais do que produzimos, à procura de um guia. Cada afirmação abaixo refere-se a uma etapa do processo que levou à divisão de trabalho nas primeiras cidades. Então, nós temos lá 4 quadradinhos aí em branco, né? Produção de excedentes, divisão de trabalho, desenvolvimento de agricultura e melhoria nas ferramentas utilizadas para o cultivo do alimento, né? O que vocês vão fazer que ele pede aí na questão A? Vocês vão enumerar de 1 a 4, de acordo com a ordem cronológica aí dos eventos indicados. O que aconteceu primeiro? Primeiro foi esse, eu vou colocar 1. Depois no segundo foi esse, ok? Lembrando que vocês estão aí com a apostila colorida aí para estar auxiliando vocês na tarefa, ok? Na letra B, ele fala assim, ó. Explique com suas palavras como o desenvolvimento da agricultura colaborou para que os grupos humanos produzissem mais alimentos do que precisavam, né? O que aconteceu, né? Como que foi, como que o desenvolvimento aconteceu, assim, como que eles começaram a produzir mais do que eles conseguiriam consumir, né? Então, vocês vão escrever aí embaixo. No 3, ele fala assim, ó. A professora Nádia pediu à turma que elaborasse um pequeno texto sobre o processo que levou à existência de líderes nas primeiras comunidades sedentárias. Na lousa, ela escreveu 4 informações que deveriam estar, né, presentes no texto. Então, as 4 informações são crescimento populacional, controle e manutenção da ordem, decisão sobre regras e costumes e características para ser escolhido como líder. Então, o que vocês vão fazer nessas linhas que seguem aí, né? Vocês vão fazer um pequeno texto contendo esses 4 tópicos aí, ok? Tem que ter os 4? Tem que ter os 4, tudo bem? Aí cada um faz de acordo com o texto aí que achar melhor. Lembrando que o texto tem que ter um começo, um meio e um fim, ok? 4. As comunidades sedentarizadas tiveram diferentes formas de liderança e organização. Sabendo disso, relacione os tipos de liderança que estão na coluna 1, né, com as suas características que estão na coluna 2. Mas atenção, uma mesma característica pode corresponder a mais de um tipo de liderança, ok? Então, tem os tipos de liderança, pode ser que eles se encaixem em mais de um termo aí, pode ser que ele tenha 2, ok? A origem das primeiras cidades, registrando o cotidiano nas primeiras cidades. O texto a seguir trata do processo de formação das primeiras cidades. Leia-os com atenção e depois responda as questões. Então, vamos ler todo mundo junto. Os mais antigos registros arqueológicos encontrados de ruínas das cidades são do período neolítico, por volta de 4.000 a 3.000 anos antes de Cristo. As cidades surgiram inicialmente com pequenas aldeias às margens dos rios. E com o crescimento populacional e das atividades, passaram a construir cidades mais complexas. Os principais locais de surgimento das cidades foram ao longo dos vales dos rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, no rio Nilo, no Egito, no rio Indo, na Índia, entre outros, né? Aí, com base aí nesse textinho, nós vamos responder a questãozinha A, B, C e D, né? Ele fala assim, ó,
Quando surgiram as primeiras cidades? Né? Quando surgiram as primeiras cidades? Então, eu vou dar uma lidinha no que falou ali e vou colocar aqui. Ainda aí, ó, na B, ainda no segundo texto, né? Quais motivos tornaram as cidades mais complexas, né? Complexo, como que será que ela tornou mais complexa, mais maior, né? Como na desenvolvimento, assim, né? Como que ela ficou mais complexa, né? Então vocês vão colocar na letrinha B. A letrinha C, ele fala assim, ó, onde se estabeleceram as primeiras cidades? Tá falando lá também, então vocês vão colocar aqui onde eles estabeleceram as primeiras cidades. Né? E a dele fala assim, ó, por que você acha que as primeiras cidades surgiram perto de rios? Por que será que eles preferiam os rios para poder montar as cidades mais próximas aí dos rios? Aí vão colocar aí também. Na 6, ele fala assim, ó, uma das características das primeiras cidades foi sua complexidade decorrente da diversidade de pessoas que passaram a ocupar o lugar e os ofícios que passaram a ser nele realizados. Como as primeiras cidades foram organizadas diante dessa complexidade? Como será que as primeiras cidades foram organizadas diante desse crescimento aí, de quando ela começou a ficar mais complexa aí? Como que elas começaram a se organizar diante disso aí? Aí vocês vão colocar aí também. Na 7, ele fala assim, ó, o texto a seguir trata de uma invenção que se tornou muito importante para a vida do cotidiano e das sociedades. Utilize as palavras do quadro abaixo para completar os espaços do texto e conhecer um pouco mais sobre ela. Então, estão as palavras aí, ó, escribas, científicas, leis religiosas, acontecimentos, Mesopotâmia e comércio. Ok? Então, vocês vão colocar dentro desse texto aí que está no quadradinho aí, qual palavra que se encaixa melhor. Tudo bem? No 8, ele fala assim, ó, os primeiros registros escritos foram encontrados em uma antiga região conhecida como Mesopotâmia. Escreva algumas características da escrita encontrada nesse local. Como que ela se chamava? Como que onde ela era escrita? Né? Como que será que ela era feita, essa escrita? Como é que eles faziam para escrever? Aí vocês vão colocar aí na número 8. Ok? Na página 10, os povos antigos, o cotidiano e a religião. Os alunos da professora Nádia gostaram de conhecer as diversidades de religiões que existiram no passado. Para organizar o que aprenderam, eles criaram o quadro abaixo. Assinale com um X as colunas no quadro que representam características referentes à religião de cada povo. Então, os povos, né? Os egípcios e mesopotâmios, gregos e romanos, povos semitas, povos do Oriente, povos da África e povos da América, né? O que eles eram? Né? Eles eram politeístas? Eles eram monoteístas? Eles faziam cultos aos antepassados? Eles tinham um líder religioso para o governo? Existia um sacerdote? Existia uma pessoa ali para aquela religião, né, que pregava ali a religião? Né? Então, em todos vocês vão fazer um xizinho, né, no qual eles estiverem de acordo com os povos, ok? Agora observe novamente o quadro. As características que você assinalou revelam um pouco sobre a relação de cada povo com a sua religião. Escolha 2 desses povos aí, né, e escreva um pequeno texto, né, comparando os aspectos das religiões por eles praticados. Então, vocês vão escolher 2 povos aí da tabelinha de cima, certo? E vão falar, e vocês vão comparar a religião por eles praticadas. Tudo bem? Se eram iguais, se eram diferentes, se eles eram monoteístas, se eles eram politeístas. Lembrando que politeístas, eles acreditam mais de um Deus e monoteísta é apenas um. Ok? Então, tá bom, pessoal. Um beijo da Pro. Logo, logo eu disponibilizo o vídeo das respostas, da correção. Tá bom? Beijinho.